Aí, quando temos os louvores, né? A minha filha é cantora, eu não sou não, glória a Deus. Ela é cantora. A gente arranha, né? Louva, adora. Eu gosto de louvar a Deus. Aleluia. Mas nem precisava louvar, porque o pastor louva maravilhosamente. Glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite. Eu não tinha muita noção do tema quando a pastora me avisou. Mas quando ela falou, uma palavra é essa. É uma campanha. Eu falei, nossa, sexta volta, né? Ela esteve, meu Deus. É forte. Sobre o altar. E eu quero te perguntar nessa noite, o que é que você veio colocar sobre o altar? O que foi que você trouxe para colocar diante de Deus nessa noite? Esse final de semana eu estive lá em Francisco Morato, onde eu morava, ministrando uma palavra e falando sobre a oração, sobre a maneira que nós devemos orar a Deus. Eu já vou começar a pregar. A maneira que nós devemos nos dirigir a Deus. E eu te pergunto, como é que você está orando nessa noite? Porque nós temos aí um vício de oração, eu falo. Nós oramos, Pai, me dá. Pai, eu quero. Deus, eu preciso. Deus, faça por mim. Mas muitas vezes é difícil quando oramos assim, Senhor, obrigado pela dor. Senhor, eu te agradeço aquilo que não deu certo. Senhor, mesmo que seja em qualquer circunstância, eu te agradeço. Aleluia. É difícil, irmãos, eu também sou humana. É muito difícil. Mas se você veio aqui nessa noite entregar algo para o Senhor, primeiramente diga a Ele assim: obrigado, Senhor, por eu estar vivo. Obrigado, Senhor, por eu ter chegado nesta casa de oração. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo quanto eu tenho passado, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Eu sou de São Paulo, né? Vim morar aqui em Cajati e meus filhos moram lá. E eu sempre digo assim que eu gosto muito do Vale do Ribeira. E eu fiquei muito contente quando eu conheci esta casa. Conheci a pastora Dora, a Lídia Registro. E é uma grande bênção poder estar aqui. Eu queria só, para não ficar sem ler a palavra, frisar no versículo o tema dessa coisa. Amém? Vamos ler lá no Salmo 51, amém? O verso 19, que diz assim: então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Podeis assentar. Hoje eu estava ali no meu lado, eu estava na minha casa, eu confesso que eu me preocupei. Eu sempre me preocupo. Eu falo assim, eu preferia ouvir, pastor, do que ministrar. Ouvir é maravilhoso, você aprende. Eu estava ali, eu falei, Senhor, o que eu vou dizer ao povo de Deus naquele lugar? Porque eu costumo orar, pedir ao Senhor confirmação daquilo que eu tenho que falar. Eu não sou pregadora. Se você está esperando aquela pregadora que grita, que fala, e brada, e pula, não. Eu falo aquilo que o Senhor manda eu dizer, segundo esta palavra. Aleluia. Hoje em dia nós temos muitos pregadores aí que estão agindo na emoção. Eu não, pastor, eu falo a palavra como ela deve ser dita. Muitas vezes ouvir a palavra é sacrificado, né? Porque às vezes você quer escutar assim, eu vou ter você vai te dar uma bênção, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas hoje o Senhor me chamou a atenção nesta palavra. Quando eu li o Salmo 91, ali o 51, aliás, eu estava lendo, esse salmo fala sobre o pecado de Davi. Essa oração que Davi fez, porque tinha pecado novamente. Talvez se Davi não tivesse pecado, nem existiria o Salmo 51.
o arrependimento de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era diferenciado. Davi não era como os outros. Já havia passado tantas coisas na vida de Davi. Mas eu creio que tudo que acontece comigo, com você, como foi com Davi, tem um propósito. Até quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor, o Senhor sabe que faríamos. Mas muitas vezes Ele nos permite, porque Ele tem um propósito na nossa vida. E ali Davi, quando começou a mulher, e todo aquele processo aconteceu com Davi, Davi se arrependeu quando o profeta foi chamar a atenção de Davi. Ele sabia que ele tinha feito algo grave ao Senhor. Mas Davi se rasgou, se abriu para Deus e pediu perdão a Deus. E o arrependimento de Davi chegou no coração do Senhor. E hoje o Senhor coloca a nossa vida, né, diante dele, para que a gente atente para tudo aquilo que eu e você temos feito aqui nesta terra. Temos responsabilidade sobre o que fazemos, o que falamos, o que sentimos. Será que nós temos que ser como Davi? Será que eu e você conseguimos ser como Davi? Porque Davi em momento nenhum colocou a culpa em Batseba, nem colocou a culpa em ninguém. Quando ele se prostrou diante de Deus, Davi assumiu o seu erro. Ele se arrependeu e disse a Deus que ele errou. O coração de Davi estava contrido pelo erro. E muitas vezes nós não somos nem gratos ao fato de estarmos vivos. É verdade. Reclamamos de tudo. Reclamamos de tudo que nos acontece. E muitas vezes, amados irmãos, tomara que aquilo não aconteça na vida de ninguém, somos responsáveis pelas provas, pelos processos que passamos. E eu queria dizer para você nessa noite, queria lhe contar uma pequena história, bem pequenininha, bem resumida. Queria fazer uma proposta. Eu queria dizer para você nessa noite, mas digamos, se eu desse a vocês, igreja, mas é para ser sincero, se eu desse a vocês R$1 milhão hoje, o que você faria com R$1 milhão? Quem, ó, levante a mão, quem compraria uma casa? Carro? Pagaria as dívidas? Olha, mas eu ainda posso melhorar a sua oferta. E se eu te desse 10 milhões? Meu Deus. Recebo, Jesus. Eu compraria aí o carro importado que você só entra. Eu compraria um helicóptero. É sonho, né? Se a gente tem que ter sonho, mas não sei nem pilotar carro, mas eu ia querer um helicóptero. Mas só que tem uma pequena condição para que você receba esta providência. E é para ser sincero, quem vai continuar querendo, amém? Ó, a condição é: você não vai acordar amanhã. Receba aí. Quem quer os 10 milhões para não acordar amanhã? Então eu pergunto para você, igreja: vale mais você acordar todos os dias sabendo que Deus, o Altíssimo, cuida da sua vida e da minha vida, ou os 10 milhões? E eu lhe pergunto ainda mais: se vale tanto acordar mais do que todo ouro e a prata do mundo, o fôlego de vida que Deus lhe deu, por que você acorda reclamando de tudo?
acordam mal-humorados, maltratam as suas esposas e vice-versa, sem paciência. A humanidade está sem paciência, amados irmãos. E quando Davi reconheceu o erro que ele tinha, Davi disse para Deus: Senhor, me tire tudo, mas não retire a sua presença. Então a presença vale mais, amados irmãos, do que tudo aquilo que você já tem. Sejamos gratos. Aleluia. Sejamos, eu não digo arrependidos, mas sejamos objetivos para pensar e lembrar que Deus todos os dias te faz acordar, te faz respirar, mesmo que você esteja em terra seca, mesmo que você esteja em enfermidade, mesmo que você esteja em sequidão de providência. O Senhor diz para você nessa noite: qualquer que seja o processo que eu permiti para você, porque o que você está passando, o Senhor manda dizer para alguém: o que você está passando, está se perguntando: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor diz: é o processo, mesmo nesse processo, mude a sua dinâmica, mude a sua oração, diz o Senhor. Agradeça, diga que eu sou e não além de mim. Às vezes, em situações, acontece comigo, situações que as coisas estão bem, eu até estranho. Quando a coisa começa a ficar boa, eu já me preocupo ainda mais. Porque achou que é uma coisa errada. Porque para mim tudo não é que foi difícil, tudo para mim foi inexplicável. Meu Deus, o meu testemunho, nós ia passar 2 vigílias aqui para contar, até eu chegar aqui para morar no Vale do Ribeira novamente. Passei fome, necessidade, enfermidade da minha mãe, mortes e mais mortes no Covid. Muitas coisas aconteceram para que eu estivesse aqui. E para que eu pudesse dizer para você: ainda assim, vale a pena servir. Eu confesso a vocês que eu não tenho tudo aquilo que eu queria, e nem tudo o que eu gostaria. Mas eu reconheço, como Davi reconheceu naquele dia, que se não fosse a mão de Deus, em todos os meus erros, meus as minhas falhas e transgressões, eu não seria digna de estar aqui. Mas ainda assim Ele me amou. Ainda assim Ele amou você. Talvez você começou essa campanha por propósito. Eu vou colocar essa minha causa sobre o altar, e eu necessito da resposta do Senhor. E o Senhor está dizendo para você: eu estou vendo, eu estou olhando. A campanha ainda não terminou, não é? Eu estou no negócio. Mas é que Deus, quando Ele trabalha, Ele precisa ficar em silêncio. Ele está ocupado, cuidando, zelando, vigiando, guardando a nossa alma. Mas o ser humano é muito imediatista. Dessa maneira. Ele quer tudo depressa, né, irmão? Coisa linda se você orasse hoje, amanhã o Senhor respondesse. Ou Ele fizesse igual Ele fazia com Moisés, né? Sobe lá, Moisés, que eu vou aparecer para você. Meu Deus, penso assim. Já pensou se você pudesse ver a sarça do Senhor? Nós nem somos dignos. Tamanho é o nosso pecado, tamanho é o peso. Porque todo dia nós pecamos nisso. Todo dia falhamos. Buscamos a santidade, buscamos o caminho. E o caminho que eu e você buscamos nessa noite, eu creio de alma que seja assim. O caminho que nós buscamos é o céu. É a morada no céu.
eu estou passando assim, que processo, não. As minhas provas hoje são contra mim. O Senhor tem provado o meu eu. Amados irmãos, se você acha a prova financeira difícil, e quando Ele provar o seu eu? E quando os de dentro da sua casa te afrontam, e você simplesmente não pode responder? Meu Deus. Porque cada palavra que sai da sua boca tem um peso diante do Senhor. Quando você dobra o joelho no oculto do quarto, como eu faço, e fala: Senhor, diz para mim que eu posso me libertar disso, Senhor. Diz para mim que eu posso deixar o cajati para trás, voltar para onde eu era bem feliz, Senhor, aonde tinha culto todo dia, manhã com Deus todo dia, porque eu tenho saudade, pastor. Porque cajati está difícil. Está difícil. E aí o Senhor diz para mim assim: marcha, só marcha. E aí eu falo: Senhor, amém, eu vou marchar, eu não estou entendendo. Eu não queria, mas o Senhor quer, então tá bom. Aleluia. E eu sou questionada muitas vezes: por que você não faz desse jeito? Por que não faz do outro jeito? Eu só digo: eu preciso fazer o que o Senhor mandou. Aleluia. E o Senhor mandou que eu me calasse e marche. Será que você conseguiria, irmã? Será que se o Senhor chegasse para você e falou: eu vou te botar dentro do processo de você mesma, você vai ter que lidar com tudo aquilo que você não quer? Pessoas que eu não quero ver aqui, pessoas que me afrontaram, que me feriram, pessoas que falam de mim pelas costas e fazem questão que eu saiba que elas disseram. Afrontas terríveis. Isso já vai fazer mais de 2 anos. Glória a Deus. E eu todas as vezes eu falo: Senhor, levanta, me deixa ir. Eu orei muito para viver perto dos meus filhos, mas eu achei que seria diferente. Às vezes você está orando para o Senhor te colocar numa situação: Senhor, eu queria estar desse jeito. Mas se está do jeito que está, Ele não deixou de te ver, como não deixou de me ver. Aleluia. É que Ele precisa trabalhar em nós primeiro. Para te dar vitória, precisa trabalhar o seu eu, o meu eu. É Jesus. Aleluia. E para trabalhar em nós é mais difícil. Você quer do seu jeito, você quer fazer tudo às suas mãos, mas nós não podemos pegar a prova com a mão, irmãos. Temos que deixar a mão de Deus caminhar por nós. E muitas vezes não entendemos como Deus trabalha. Mas uma coisa eu vim aqui te dizer nessa noite: que aquilo que você colocou sobre o altar, se você confiar, se você continuar seguindo firme com o pensamento em Deus, no propósito que Ele tem com a sua vida, você vai chegar lá e vai contar a sua vitória. Aleluia. Eu creio, Pai. Você tem que decretar na sua vida: Senhor, meu objetivo é o alvelar, eu tenho que chegar, nem que seja, olha como diz uma irmãzinha lá do sítio, nem que seja de gatinho, engatinhando, se arrastando, orando, jejuando. Porque Davi se humilhou, jejuou diante de Deus. Aleluia. Ele tirou as vestes reais. Ele foi adorar quando o filho dele morreu, porque Davi pecou. O Senhor perdoou, mas Davi pagou o preço. Não foi fácil. Não foi assim feito e vai de qualquer jeito, porque hoje tem aí pregado o evangelho de qualquer maneira.
um evangelho que você vem como estás e permaneça assim mesmo. Não. Venha como estás. Se achegue a mim, é o que diz o Senhor. Mas receba a transformação de alma. Porque o Espírito Santo transforma a alma. E Davi caminhava com o Espírito Santo de Deus. Davi se transformava a cada situação que ele passava. E que você possa nessa noite ser transformado por esta palavra. Ser transformada por esta palavra. Ser agraciado por Deus. Dizer quando você chegar na sua casa, como foi o culto? Foi uma bênção. O Senhor falou que está cuidando, que está velando. Aleluia. Alguém perguntar para você, cadê o seu Deus? Aonde Ele está? Porque você passa por tudo isso. Você diz, o Senhor ainda está no mesmo lugar, no controle da minha vida, no controle da terra. Este é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que perdoou Davi, que tinha Davi segundo o seu coração. Coisa linda é quando nós ouvimos, eu já ouvi muito na minha caminhada. Aleluia. Que o Senhor havia me separado para algo diferente. Glória a Deus. Que o Senhor me chamava de bichinho de Jacó. Que tudo que eu fizesse, o Senhor estaria comigo. Aleluia. Que Ele colocava sobre os meus pés o Evangelho da paz. Olha, esta foi a palavra que eu recebi. Eu coloco nos teus pés o Evangelho da paz, aonde você entrar. Aleluia. E falar da minha palavra, eu vou operar na vida de alguém. Eu nunca espero que a igreja grite, que a igreja não, porque eu sei que aonde o Senhor mandou esta palavra, vai chegar. O coração necessitado de ouvir esta palavra, está ouvindo e está entendendo que o Senhor está falando com você. Aleluia. O Senhor não precisa ir buscar você. Deus não precisa revelar o seu CPF, como muitos andam fazendo. Não precisa te expor o seu problema ou a sua causa. Sabe por quê, irmão, irmã? Como foi dito para mim, uma certa vez, em que eu passava muita necessidade. Eu ia pregar em Francisco Morato, ia louvar. Tinha dia que eu tinha que prender o cabelo, porque não tinha shampoo nova. Tinha dia que eu chegava no culto, eu ia na manhã com Deus. Às vezes na tarde da bênção, porque eu tenho muitos anos. Francisco Morato é uma terra de profeta, uma terra muito abençoada. Glória a Deus por aquele. E eu aí ia no culto à noite. E às vezes com fome, eu não podia falar para os meus filhos, porque eles tinham a vida deles. A minha mãe com câncer terminal, já estava bem velhinha, irmão. E às vezes, irmão, eu tinha chá de bolacha de amistade. E eu questionei muitas vezes, briguei muito com o Senhor nas madrugadas. E eu falava assim, ó Senhor, eu não vou mais pregar, não vou mais cantar. Porque o Senhor não olha para mim. O Senhor não me vê. Eu subo lá, Senhor, eu digo que o Senhor é bom, que o Senhor vai fazer. Eu oro, as pessoas são curadas, Senhor. Mas o Senhor não está vendo. Contendi muitas vezes na madrugada, irmãos, com o Senhor. E o Senhor dizia para mim assim, eu sou contigo. Eu tinha que acreditar, porque Deus não ama para que minta, igreja. Aleluia. Nem filho de homem para que se arrependa. Será que ele ia falar e não ia fazer? Aleluia. Isso foram meses a fio, eu não entendia. Até que o Senhor moveu de graça. Aleluia. E cumpriu todas as promessas. Não foram umas, foram várias. O Senhor cumpriu todas as palavras
Coisa dura é passar necessidade. E eu não contava para ninguém. Eu chegava na igreja caindo. Tinha pastoras amigas que falavam assim: meu Deus, hoje você está pela misericórdia. Eu falei: é pela graça. Elas já sabiam que eu não estava bem, mas eu fazia o que Deus mandava eu fazer. Até uma certa feita eu fui no culto de um grande amigo. E ele veio e falou assim para mim: olha, o Senhor vai preparar alguém que vai te entregar algo. E nesse algo a sua vida vai virar 360. Na minha cabeça, comecei a outra vez, falou, Senhor. Ai, Jesus. Tá bom, Senhor. Tá falando mais uma vez. Quanto tempo? Você acha que eu fiz para uns meses mais? Foi uma sexta-feira. Quando foi na terça-feira, um amigo chegou na minha casa, um jovem que sempre andava conosco. E ele falou: eu preciso falar com você urgente. Eu falei: meu Deus, como se fala. Eu já estava assim, já querendo vir para cá, já tinha, minha mãe já havia falecido. Meu sogro também havia falecido na época do Covid. E aí ele chegou e falou: olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Mandaram te entregar isso aqui. E tinha uma necessaire assim de pano. Daquelas que a minha avó fazia, sabe? Assim. Aquele assim, simplesinha. Naquela época, quando eu abria aquela bolsa, tinha R$2.000. Eu pagava naquele tempo uns R$300 de aluguel, olha. E ele disse assim: olha, isso aqui foi a minha mãe, que recebeu uma causa na justiça. E ela não é crente. Deus visitou ela na madrugada, disse: vai lá e leva lá para minha filha. Porque através disso eu vou levantar a vida dela. E desde aquele dia, nunca mais a providência voltou. Aleluia! Eu não tenho, não sou milionária, não sou rica, não tenho. Eu falo assim: eu sobrevivo daquilo que o Senhor me permite. Aleluia! E o Senhor ainda diz: tu não vai trabalhar para ninguém, você vai trabalhar para mim. Toda vez que eu ia arrumar emprego, era a porta fechada, e ele falava: se eu mandei tu trabalhar, levei muita chapura da vida. Eu mandei tu trabalhar, mandei tu ministrar, mandei tu estudar minha palavra, tu orar na madrugada. Tu precisa levantar de madrugada para orar, como é que tu vai trabalhar? E assim até o dia de hoje. Eu ainda abençoo muita gente pela misericórdia. Aleluia! E Deus ainda é tão lindo, que me trouxe para esse lugar. Chamou a minha filha nesta graça. Ungiu ela, levita, na casa do Senhor. Ela já era casada, conseguiu casar, fazer tudo direitinho. O esposo dela também serve a Deus. E Deus ainda fez mais. Deu uma condição excelente. Aleluia! Sim, boa, de trabalho para ele que não tinha. O Senhor abriu portas para o meu genro que não tinha, que era impossível. Todo mundo dizia que ele não ia dar em nada. Mas ele hoje tem um bom carro, uma boa casa. Aleluia! E ainda leva a sogra chata. Obrigado. Olha você. E não é porque ele está aqui, mas ele é um excelente genro. Ele é um filho. E eu creio que Deus ainda tem muito mais na vida dele e na minha vida. Mesmo que um dia eu não esteja mais aqui, porque já sou velhinha, né? Não parece não, mas nessa minha caminhada eu quero dizer para você nessa noite, para me encerrar. Aleluia! Davi, quando se humilhou e falou para Deus: Senhor, perdoa a minha transgressão, tira de mim o reinado, o ouro, o manto, a coroa, mas não tira a sua presença de mim, porque sem essa presença eu não vou viver. Aí eu vou morrer. Quantas vezes naquela prova eu andava pela rua em Francisco Morato, indo para a igreja, eu falava assim: pai, minha filha já casou, meu filho está bem, tem a casinha dele, o outro também mora em São Paulo, está bem, a família serve a Deus, está bom. E eu falava assim: não está na hora do Senhor me levar, não. Eu não posso pôr a mão, Deus, o Senhor pode. Não está na hora, Senhor,
falar 14. Eu falava, Senhor, eu não tenho mais nada aqui que me prenda aqui. A minha família é criada, Senhor. Naquela época eu era sozinha. Eu fiquei 10 anos sozinha, sem esposo. E aqui, ó, recebendo, ó, no coro. Porque eu pregava e não tinha esposa. Mas eu falei, Senhor, eu não quero marido, eu não vou orar para Deus me dar marido, porque eu não quero. Eu quero servir a Deus, eu quero ser livre. Eu quero ter liberdade para pregar a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser, viajar, falar do Senhor. Aleluia. E tinha um grande amigo, presbítero Cleide, falava assim para mim: você já conhece que você vai casar? Eu falava, misericórdia, arrependi, quero não. Vai casar, eu falava, mas então, médico. Eu médico, quero uma casa com piscina, eu vou pedir o melhor para o senhor. Eu quero ter que ter uma lã de roupa. Fui, para não casar mesmo. E veio tudo voltando. O Senhor mandou quem eu já conhecia. Tive que libertar. Quando ele me conheceu, meu esposo hoje não veio porque estava no trabalho. Ele estava na bebida, nas drogas. Era um rapaz um pouco mais jovem que eu conhecia já. E assim, ele falava para mim assim: eu vou mudar e vou casar com você. E eu ria. Minha filha falava: misericórdia desse menino, Deus me livre essa droga. Ah, Senhor, ele bebe, ele é mulherengo, mano. Preocupados. Eu falei: Senhor, se realmente isso é permitido, não que Deus escolheu para mim, Deus escolheu nada para mim não. Mas se permissão sua, se eu tiver uma obra com esse rapaz, faz a obra. Ele foi para a igreja, parou de beber, se batizou. Aí veio atrás de mim, eu disse: casar, né? Eu falei que eu dizia assim, se ele tivesse perfeito, eu ia casar. Nós temos quase 2 anos de casamento. E ele dá um trabalho, igreja. Sabe por quê? Porque ele não era aquilo que eu queria que ele fosse. Ele é eu falo assim, ele tem um gênio forte, é um bom esposo, mas tem um gênio forte. E ele trabalha todo dia o meu Pedro, aqui no engoliu o Pedro. Porque olha, tem hora que eu tenho vontade, eu falo: Jesus, me misericórdia. Mas só tem uma coisa, ele tem 3 anos de ministério, eu tenho 20. Quem tem essa sabedoria? Eu mesmo. Então nós temos que ter sabedoria para lidar com a nossa família, com os nossos amigos. E às vezes a gente quer estourar com tudo, não resolve. Botar a mão na prova e tentar resolver, não vai resolver. Mas se você fizer como Davi, se prostrar, aleluia, pedir a graça do Senhor, pedir a presença dele, ele resolve, ele cura, ele liberta a tua família que você está orando. Coisa triste é quando nós oramos pela libertação da nossa família, porque parece que quanto mais a gente ora, mais o adversário recebe. verdade, Jesus. Eu, graças a Deus, sou agraciado, minha família serve a Deus. Mas, meu Deus, a irmã Pauline, o Senhor tem que moldar. Orei muito pela vida dela, para que ela estivesse na graça. Ela cresceu dentro da igreja, e um certo ponto ela saiu, não quis. Mas o Senhor pegou, amassou, moldou. Demorou, irmãos. Mas hoje ela está aqui, ó. Aleluia. Para a honra e glória de Deus. Amém? Que você fique com essa palavra nessa noite. Creia naquilo que você colocou aqui, ó, sobre este altar. Seja obediente a Deus. A geração de hoje é a pior geração da história. Geração que quer fazer do jeito dela, que quer colocar tantas coisas dentro da igreja que não pertencem a Deus, coisas que não convêm ao Senhor, nem a mim, nem a você. Eu não estou falando de usos e costumes não, irmãos. Eu estou falando de palavra, de santidade, de graça. Porque querem colocar tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Nós temos que ser diferentes do que está lá fora. Não devemos ser soberbos e nem achar que somos salvos. Nós temos que abraçar os nossos irmãos sempre. Mas temos que ser obedientes a Deus. E obedecer a Deus não é ser santarrão, é apontar o outro irmão, não. Ser obediente a Deus é quando o teu irmão cair,
você chorar junto com ele e orar, falar: tu caiu, mas eu vou te levantar, eu vou te ajudar.